geração de alguém que pagou um alto preço para livrar a nossa alma das garras de Satanás. Eita, Jesus. Um dia eu e você estivemos nesse leilão também, mas Ele olhou para mim e para você e desejou pagar um alto preço. Aleluia, aleluia. Tu és fiel, tu és fiel. Se você não teve a oportunidade de adorar Ele essa noite, tenha a oportunidade juntamente comigo para dizer que Ele é santo, que Ele é poderoso, aleluia. É tempo de nos despertarmos, igreja. Esse é o chamado do noivo nessa noite. Desperta tu que dormes, aleluia, aleluia. Esse é o chamado do noivo. Desperta, igreja. Desperta porque o noivo vem. Em breve Ele vem buscar a sua noiva, aleluia. Tu és fiel, Jesus, aleluia. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor, amém? Amém. Quantos estão felizes com o Senhor nessa noite? Aleluia. Abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8. Meu Deus. Livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8. Enquanto você procura, eu deixei especialmente hoje, no último dia dessa festa, para parabenizar essa mocidade. Dizer para vocês que vocês estão lindos desde o primeiro dia. Vocês estão maravilhosos. Vocês são as princesas de Jesus. Vocês são os príncipes de Jesus. Serão como uma flecha incendiada nessa geração. Que vocês possam levar a palavra do Senhor, seja onde vocês estiverem, que o mundo olhe para vocês e vejam a presença de Jesus, que vocês sejam usados, guardados pelo sangue de Jesus, que o Senhor os guarde nessa força, que o Senhor os preserve nessa fé. Eu quero deixar aqui meu parabéns para vocês, dizer que é uma honra estar aqui participando desse 9º congresso de vocês. Que muitos jovens venham ser alcançados através da vida de vocês. Que no próximo congresso esteja muito mais jovens aqui. Eu creio nisso, a igreja crê comigo? Amém. Aleluia. Livro de Atos, capítulo 1, verso de número 8. Diz assim: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Eu não quero ignorar a oração do jovem que fez pela minha vida, mas quero que neste momento você curve sua cabeça, em sinal de reverência àquele que merece toda adoração, e ore juntamente comigo. Espírito Santo de Deus, o Senhor falou conosco aqui, através dessa peça de teatro, Pai. Senhor, eu sei que o Senhor também recebeu os louvores que foram entoados aqui a Ti. Mas, ó Pai, agora é o momento que nós queremos ouvir a Tua voz, ó Pai. Prepara, Pai, o coração da Tua igreja e prepara também o meu coração para receber o que o Senhor tem a dizer. Senhor, é no Teu nome, no mundo espiritual, eu quero ordenar agora que se houver alguma investida do inimigo para que a igreja não receba aquilo que o Senhor tem preparado, é no Teu nome que eu repreendo toda a força do inimigo contra esse bairro, contra essa cidade, contra essa igreja, Pai, aonde houver uma mente cativa por Satanás, é no Teu nome que nós ordenamos agora, em nome de Jesus seja liberto, Senhor, nessa vizinhança, como houve este culto talvez, ó Pai, dentro dessa casa agora, Senhor, nós ordenamos que a força do inimigo caia por terra agora, e que essa família, que essa alma seja salva. Espírito Santo, continua falando conosco, Senhor, usa-me nessa noite.
Senhor. Que não seja eu, mas seja o Teu Espírito Santo. Eu peço pela Tua misericórdia, ajude-me a pregar a Tua palavra, Senhor, nessa noite. E fica conosco, em nome de Jesus. E você pode ir assentar aplaudindo e adorando o nome do Senhor. As palmas mais fortes que Ele merece. Aleluia. O texto a qual nós acabamos de ler seria as últimas instruções de Jesus, dizendo para os discípulos acerca de uma promessa. Nós vemos que no Antigo Testamento era falado sobre a vinda do Messias à terra, a cumprir aquilo que ele estava a fazer, que seria vir para a cruz e morrer. Então agora Jesus está falando acerca de uma promessa, a qual também vamos ver no Antigo Testamento, o profeta Joel dizendo no capítulo 2, verso de número 28, dizendo que derramaria o Espírito sobre toda a carne. Então Jesus está dizendo para os discípulos que o seu tempo está se findando na terra, mas ainda tinha uma promessa a se cumprir, promessa essa do Espírito Santo descer sobre a carne, sobre aqueles que estavam esperando essa promessa. E eu já quero adiantar aqui que eu estou pregando para uma igreja que tem promessa. Eu estou pregando aqui para pessoas que um dia receberam uma promessa de Deus. Eu não sei quanto tempo faz que você está à espera dessa promessa, mas eu quero te dizer que aquele que te prometeu é fiel para cumprir. Jesus está dizendo: mas receberei virtudes do Espírito. Ainda o Espírito Santo não tinha descido à terra, não era conhecido pelos homens. E a Bíblia diz que eles receberiam o Espírito Santo, que há de vir sobre eles, e eles seriam testemunhas do sinal do Espírito Santo. E nós vemos esse cumprimento da descida do Espírito Santo, aonde a Bíblia fala, se você quiser me acompanhar, no capítulo 2 de Atos: e cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentada. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, a quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então aqui nós vemos o cumprimento do que Jesus tinha dito para os seus discípulos. Cumprimento esse que era da descida do Espírito Santo. Mas também precisamos dizer e precisamos lembrar que para os discípulos viver a promessa que Jesus estava dizendo, foi necessário eles esperar em Jerusalém. Foi necessário eles ficar todos juntos em um só Espírito, esperando a promessa de Deus. A Bíblia diz que Jesus disse: não se ausente de Jerusalém. O que o Senhor está mandando eu dizer para você aqui nessa noite é: não se ausente da promessa que um dia Ele te fez. Ainda que demore tempo, não se ausente da promessa que Deus te fez um dia. Você não vê Jesus dizendo para os discípulos: fica em Jerusalém que amanhã o Espírito Santo vai descer.
Fica em Jerusalém, que daqui 2 horas pode contar no relógio que o Espírito Santo vai descer. Não, e você percebe que quando Deus faz uma promessa para nós, Ele não nos dá data, não nos dá hora, mas Ele diz: persevera naquilo que eu te prometi. Então você não vê Jesus falando para os discípulos que daqui 1 semana vai acontecer. Você não vê Jesus dizendo para os discípulos: daqui 1 mês vai acontecer. E por que é que eu estou dizendo isso? É porque eu estou pregando para crente aqui que já tem 1 semana, já tem 1 mês, já tem anos esperando uma promessa. Mas no capítulo 2 de Atos nós vamos ver a promessa se cumprindo. Então o que eu quero te dizer é que independente do tempo que você está esperando a promessa se cumprir, a notícia boa que eu quero dizer é que a promessa ela vai se cumprir na tua vida, vai se cumprir na tua casa, vai se cumprir o que Ele prometeu para você. Só que a promessa de Deus, ela não se cumpre apenas para um momento, não se cumpre apenas para que alguém olhe e diga: olha, a promessa se cumpriu. Mas a promessa de Deus, ela tem uma direção. Aleluia! E essa promessa era que aqueles discípulos e aqueles que esperaram em Jerusalém fossem cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo significa ser cheio do poder. Aleluia! Mas Deus não enche ninguém de poder para ficar parado. Então, quando o Espírito Santo de Deus te encher de poder, não vai ser benefício próprio teu, mas vai ser para a glória do Senhor. E como eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Aleluia! Ser cheio do Espírito Santo é se desviar do pecado. Ser cheio do Espírito Santo é quando você está à beira de pecar. O próprio Espírito Santo diz ao teu coração: não faz isso. Meu Deus. A Bíblia diz que não é para nós entristecer o Espírito Santo. Eu tenho certeza que aqui muitos já passaram pela situação de um dia você ter errado e quando chegou a noite você sentiu aquela tristeza porque você sentiu que entristeceu o Espírito Santo. Meu Deus, isso é verdade, Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é não negociar com o pecado. Aleluia, Jesus. Ser cheio do Espírito Santo é ficar preparado até o último dia, até que Ele venha. Meu Deus. Eu disse isso ontem na ministração, que renunciar não é um castigo, mas renunciar é um privilégio de ter o Espírito Santo na nossa vida. Ser cheio do Espírito Santo é colocar a mão em alguém que está enfermo e na mesma hora você vê a cura. Ser cheio do Espírito Santo é alguém que está tomado pelo mal e você orar e ser liberto. E nós vemos que os discípulos esperaram a promessa se cumprir. E nós lemos aqui no capítulo 2 que estavam todos reunidos em um só Espírito. E a Bíblia diz que eles estavam no mesmo lugar. A igreja dos senhores tem que estar no mesmo propósito. É por isso que eu vejo o Senhor não procurando quantidade, mas o Senhor busca qualidade. Aleluia! Não adianta ter uma igreja cheia se ela não está no mesmo propósito. Mas nós temos que estar juntos no mesmo propósito. E o propósito aqui não é apenas comemorar o 9º ano de um congresso, mas é comemorar que nós estamos aqui porque Ele é fiel e Ele tem nos ajudado para que naquele grande dia eu possa ver você lá no céu comigo. Esse é o propósito. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! O poder do Espírito Santo. Só que o problema é que muitos são cheios do Espírito Santo, mas infelizmente tomam a
glória para si mesmo. Meu Deus. Nós vemos que quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, a Bíblia diz que Pedro vai pregar e a sua primeira pregação, 3.000 almas se renderam a Jesus. Nós sabemos que num culto como esse, quando fazemos um apelo perguntando a alguém quer aceitar Jesus e uma alma se rende, toda a igreja se regozija junto, nós se alegramos, um até mesmo chora de alegria de ver uma alma aceitando Jesus. Agora imagina 3.000 almas declarando: eu quero esse Jesus. E se você ver o discurso de Pedro, ele vai chamar o povo para conversão. E esse é o verdadeiro evangelho. O evangelho que não prega para te trazer um consolo para o teu ego, mas o verdadeiro evangelho, ele confronta o teu pecado e faz com que você saia da vida de pecado e tenha uma vida transformada. Eu estou vendo que na camiseta dos jovens está escrito transformado. Esse é o verdadeiro evangelho de quem errava, mas agora busca acertar, de quem pecava, mas agora busca santificação. E Pedro também vai dizer que é necessário nascer de novo. Um jovem aqui teve a oportunidade e disse que nós, para termos uma vida com Cristo, seria necessário que nós morresse. E essa morte é a morte carnal, aonde nós descemos o nosso corpo ali representando nas águas, aonde nós descemos nas águas, fazendo uma promessa e morrendo e matando o nosso velho homem. Meu Deus. Só que Pedro também vai dizer que era necessário nascer de novo, só que também era necessário ser batizado com o Espírito Santo. E ser batizado com o Espírito Santo, meus irmãos, se quando nós aceitamos a Jesus, dizendo a Ele que Ele é o nosso Salvador, e quando vem o selo do Espírito Santo na nossa vida, eu não sei se você já foi batizado com o Espírito Santo, mas eu já quero deixar aqui uma oportunidade de um culto propício para você ser batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro do meu batismo com o Espírito Santo. Ainda que eu tinha uma mente de criança, algo dentro de mim desejava aquilo. E eu me lembro que era num congresso de jovens a qual eu participei pela primeira vez. E o pregador, no final da sua pregação, disse: tem alguém aqui que quer ser batizado com o Espírito Santo? Eu me lembro que eu levantei da minha cadeira, sem olhar se via alguém na frente comigo ou não, e eu fechava os meus olhos e dizia: eu quero ser batizada com o Espírito Santo. E de repente eu vi que tinha muitos jovens do meu lado, e o pregador disse: eu quero que vocês segurem cada um as mãos e comece a dizer glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E na minha inocência, pedindo para que o Espírito Santo me batizasse, eu comecei a dizer glória a Deus, aleluia. E ele disse: não pare de dizer, mesmo que sua boca canse de dizer, diga glória a Deus, aleluia. E aquilo ia se intensificando dentro de mim, eu dizendo glória a Deus, aleluia, até que de repente ele colocou as mãos em mim e disse: eu vou contar até 3 e você vai ser batizada com o Espírito Santo. De repente, como uma bola de fogo, eu senti sobre o meu corpo, e ali eu tive um encontro com o Espírito Santo, e a minha vida foi transformada. Mas nós precisamos ter um coração que deseja o Espírito Santo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. E Jesus disse aos discípulos ficar em Jerusalém e seriam revestidos de poder esse que é o Espírito Santo. Então nós vamos acompanhar que quando o Espírito Santo desce em Atos, o dia do Pentecostes, e eles são cheios do Espírito Santo, Pedro ministra ali, 3.000 almas
se rende a Jesus. Então eu quero imaginar que ele está vindo de um culto pentecostal, ele e João. E eles estão subindo para o templo agora. E a história diz no capítulo 3 de Atos que há um coxo na porta. E esse coxo, a cada um que passa ali, ele pede uma esmola. E eu fico imaginando, pastor Paulo, que quem está entrando dentro do templo está entrando para adorar. Mas ninguém teve a capacidade de olhar para aquele coxo e profetizar a cura. Meu Deus! E nós temos vivenciado na nossa geração gente que Deus encheu de poder, mas não está usando e prefere dar esmola do que profetizar uma cura. Meu Deus! Só que tem Pedro e João indo ao templo. E a Bíblia diz que o coxo então pede para ele uma esmola. E Pedro, vindo de um culto pentecostal, um culto que 3.000 almas se rendeu a Cristo. Aí ele vai olhar para o coxo e vai dizer: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E sabe o que eu vejo? É que Pedro, sabendo que está cheio do Espírito Santo, ele não chama a glória para si mesmo. Ele não diz em meu nome, ele não diz em nome de Maria, ele não diz em nome de Marta, ele não diz em nome de João, mas ele diz em nome de Jesus, daquele que me encheu de poder. Levanta e anda. Quando o Senhor te encher de poder, quando os convites para você pregar vir, quando o louvor teu cura pessoas, lembre que a glória é dele, que tudo é para ele, que a honra é para ele, que esse congresso aqui é dele, que essa igreja aqui é dele, esses jovens aqui é dele, eu sou dele. E a história diz que o coxo deu um salto. E o coxo não ficou ali não. A Bíblia diz que o coxo entrou com eles. O poder de Deus influencia. Até mesmo aquele que não quer servir Jesus, por causa do poder, sente até curiosidade para ver o que é. Aleluia. Recebereis virtude do Espírito. Esse é um dos sinais a qual Pedro vivenciou ao ser cheio do Espírito Santo. E se nós continuar a leitura de Atos, nós vamos ver muitos mais sinais que o Espírito Santo atuou na vida dos discípulos. Só que o que me chama a atenção é que Jesus, na instrução que ele dá para os discípulos, ele diz: só que quando vir para vocês o Espírito Santo, vocês serão testemunhas. Isso significa que quando nós somos evidenciados pelo Espírito Santo, Meu Deus! nós não conseguimos mais viver longe dessa glória. Você já percebeu que quando um crente desvia, e eu tenho certeza disso, que no momento das suas fraquezas, ele lembra do tempo que ele era cristão. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. O que Jesus estava dizendo é que quando você é cheio do Espírito Santo, quando você é marcado pela glória de Deus, você pode até tentar desviar, mas quando você colocar a tua cabeça no travesseiro, a tua consciência vai te lembrar que um dia você experimentou da graça. Está marcado pelo Espírito Santo. E você pode procurar no mundo, você nunca vai achar
Alguém que te preencha com o Espírito Santo. Meu Deus. Porque é Ele que esquadrinha o nosso coração. Salmo 139, se eu não me engano, diz que se nós fizéssemos a nossa cama no mais profundo abismo, ainda Ele nos veria. Se nós fosse na mais alta altura, Ele ainda estaria lá. Glória a Deus. Não tem como fugir da presença de Deus. E sereis as minhas testemunhas. Eu quero te dizer, você que está neste culto hoje, você hoje é uma testemunha. Então, por onde você for, você está marcado. Alguém vai olhar para você e vai ver um brilho diferente. E ai de você se você não contar quem é esse brilho. Você é testemunha. E ele diz: sereis a minha testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Então Jesus está dizendo assim: o Espírito Santo vai encher vocês, mas vocês não vão ser testemunhas só em Jerusalém. Vou traduzir para você entender. Quando Deus nos enche do Espírito Santo, não é para nós ser cheios apenas aqui dentro da igreja, mas nós seremos cheios também por onde nós passar, carregaremos a presença de Deus. Porque o engraçado é que tem muito crente hoje que quer só ser cheio aqui dentro da igreja. Para fora da igreja ele não quer nem saber. Meu Deus. Sereis minha testemunha em Jerusalém e Samaria. Nós sabemos que Samaria não aceitava a palavra de Deus, não tinha comunicação, mas por causa de um ato de Jesus, dando água para aquela mulher, a qual na verdade ela oferece, ele pede água para ela, na verdade. Ali começa uma ligação com o povo de Samaria. E quando eu lia isso, o Espírito Santo dizia comigo: Sara, não ignora a Samaria. Sara, não ignora o bêbado. Não ignora o drogado. Não ignora a prostituta. Porque se Jesus alcançou aquela mulher do poço, o Espírito que estava nele, que era o Espírito Santo, agora habita em nós. Nós também não podemos ignorar o bêbado, porque se o Senhor pega e dá um banho de graça nele, é com ele que você vai para o céu. Então não ignora o bêbado, não ignora o drogado. O Senhor vai te encher aqui nessa noite, mas prega para quem está lá fora também. Encha o vaso que está lá fora também. Aleluia. Louvado seja o santo nome de Jesus. Não se ausente, Meu Deus. da promessa que Deus te fez. Os discípulos receberam o poder e o batismo com o Espírito Santo, porque eles não se ausentaram da promessa. Porque você parou de acreditar naquilo que Ele te prometeu. Meu Deus. Por que você se ausentou dos momentos de oração? Porque você não acredita mais que Deus tem o poder de fazer na tua vida. Meu Deus. Não se ausente da promessa que Ele te fez, mas fica em Jerusalém. Diga para a pessoa que está ao teu lado: fica em Jerusalém. Não, se você falar assim, ele vai embora de Jerusalém. Fala: fica em Jerusalém. Não se ausenta da promessa, não. Não se ausenta da promessa, não. Sabe por quê? Atos 2 diz que quando o Espírito Santo de Deus ele desceu sobre aquele lugar, foi de repente. Meu Deus. Então quem sabe o de repente de Deus não acontece na tua vida. De repente aquela promessa antiga, acontece agora. O de repente de Deus pode chegar a qualquer momento, mas só recebe quem está esperando nele. Só acontece
Espírito Santo, Meu Deus. esse poder, ele tem o poder de pisar a cabeça da serpente e do escorpião e de toda a força do inimigo. Deus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? É que Ele está dando poder para alguém pecador como nós, mas Ele está depositando o poder para colocar Satanás debaixo dos nossos pés. Ele está dizendo que qualquer laço do inimigo, se você estiver cheio do poder dele, ele ficará debaixo dos nossos pés. O inimigo não terá autoridade sobre nossa vida. Mas quem dá autoridade somos eu e você, para o bem ou para o mal. A legalidade quem dá é eu e você. Por isso, o meu conselho para você aqui nessa noite, fica em Jerusalém. Que de repente vai acontecer aquilo que Ele te prometeu. Fica em Jerusalém. E este poder serás testemunha em Jerusalém e toda a Judéia e Samaria. E aqui eu entendo que o poder de Deus, Ele vai nos levar até mesmo a quem não quer receber poder. Meu Deus. E quando você é cheio do poder, pode perceber que você vai conhecer alguém que vai odiar a igreja. Mas é aí que você vai ser a testemunha de Jesus. Aleluia. Meu Deus. Jovens, vocês são testemunha do que hoje está acontecendo neste culto. Eu não sei se vocês já são batizados com o Espírito Santo, mas se eu fosse você aí, já na tua mente começa a pedir para ser batizado. Quem sabe o de repente de Deus não vem nesse final de culto e os batiza com o Espírito Santo. Mas talvez vocês já são batizados com o Espírito Santo, mas parece que no meio do caminho você deu uma travada. Hoje eu quero dizer que vai ter renovo do Espírito Santo para aquele que crê. Oh, aleluia! Ou talvez você está aí no banco. Eu já estou vendo até lágrimas rolar no olho de algumas pessoas. E você deseja o batismo com o Espírito Santo. Hoje é o dia propício que o Senhor preparou para você ser batizado com o Espírito Santo. Mas não vai ter por onde você fugir, vai virar testemunha. Por onde você for, você será testemunha. Um tempo atrás eu ouvi uma pregadora contando a história de um pastor. Não sei se vocês já ouviram, mas eu quero relatar aqui para que vocês entendam o que é ser testemunha de Jesus. E a pregadora dizia que o pastor estava vivendo uma luta travada e ele decidiu se desviar. Aí ele quis experimentar as coisas do mundo e ele foi para uma balada. Imagina um pastor desviado indo para uma balada. E ela diz que está acontecendo a balada e de repente ele olha para uma moça de longe, a moça está dançando. E ela conta a história que a moça olha e diz assim: meu Deus, o pastor veio aqui na balada me buscar. Meu Deus, o pastor está aqui dentro, o Senhor me ama. O Senhor mandou o pastor vir aqui me buscar. E o pastor estava desviado. E ela diz que a moça vem até o pastor e diz: pastor, o Senhor está aqui. Meu Deus, o Senhor me ama. Deus me ama mesmo que mandou o Senhor vir aqui na balada. Meu Deus. E ele disse que ele ficou com a cara no chão. Aí, para não ficar envergonhado, ele disse: Deus me mandou mesmo, porque você é preciosa. Isso é evidência de um testemunho, de uma testemunha, de alguém que foi marcado pela glória de Deus. Então eu quero te dizer que você está marcado pela glória de Deus. Que se você tentar se desviar, Deus vai te trazer de volta. Aleluia. E eles esperaram orando.
É, meu Deus. Às vezes a promessa de Deus não acontece na nossa vida porque paramos de orar, paramos de buscar. E o Senhor está convidando a igreja novamente para um momento de oração. Aleluia, Jesus. Não é tempo da igreja ficar dispersa, mas é tempo da igreja voltar a orar. É, meu Deus. No teatro que foi apresentado aqui, o inimigo investiu ou não investiu muito na alma? O inimigo tem investido muito nas almas que estão lá fora. Mas você é testemunha de Jesus. Aleluia. É com você, igreja, que Deus está contando. Aleluia, Deus. Então nós vemos aqui que a promessa da descida do Espírito Santo aconteceu. E hoje nós também vivemos essa promessa. Só que essa promessa já se concretizou. E qual é a promessa que a igreja vive hoje? Meu Deus. Aleluia, Jesus. A volta de Jesus. Aleluia. E se os discípulos ficaram esperando a promessa se cumprir, a igreja também tem que estar na mesma intenção de esperando o noivo voltar. Glória a Deus. Eles esperaram a vinda do Espírito Santo orando. E nós também temos que esperar a volta de Jesus orando, jejuando, buscando, se santificando. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Se coloque de pé. Santo nome de Jesus. Meu Deus. Aleluia, Jesus. É poderoso. A promessa do tempo da igreja hoje está escrita em Atos, capítulo 1, verso de número 11. Meu Deus. As quais disseram, varões galileus, por que está olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como viste. É, Jesus. Então os anjos estão dizendo para os discípulos que da mesma forma que eles viram Jesus e o céu recebendo eles, agora a igreja vai ver o cumprimento dessa promessa. Então, brevemente, o de repente de Jesus vai acontecer e a igreja vai ver dos céus vindo Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Aí está se cumprindo a volta de Jesus. Glória a Deus. Mas se Jesus deixou a instrução para os discípulos, João também vai deixar a instrução para a igreja. E se você puder, irmã Thaís, colocar aqui para nós Apocalipse capítulo 22 e o verso 12, que é o tema deste congresso. Meu Deus. Aqui vai estar agora a instrução para a igreja. E ele diz: eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu quero que você leve os versículos até o 17, então pode passar. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Pode passar. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos. Aqui já está dizendo: bem-aventurado também aqueles que foram minhas testemunhas fiéis, para que tenha direito à árvore da vida. Então quer dizer que mesmo que eu seja testemunha e sofra, vai valer a pena, porque eu tenho direito da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Isso daqui é uma honra. Entrar pelas portas. Isso daqui é honra para quem foi testemunha fiel. Pode passar. Mas aqui ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e a qualquer que ama e comete mentira. Pode passar. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar a estas
coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O Espírito e a esposa. O Espírito e a esposa. Quem é a esposa? É a igreja. Quem é o Espírito? É o Espírito Santo. E com que nós fomos selados? Nós fomos selados pelo Espírito Santo. Então o derramamento do Espírito Santo na igreja é fazer com que a igreja clame pela volta de Jesus. Meu irmão, se o teu coração não clama pela volta dele, eu quero te dizer que você está errado. Mas o Espírito Santo faz com que o nosso coração grite: Maranata. Eu não sei você, mas o meu coração anseia por esse dia. É Ele que faz o nosso coração clamar pela volta de Jesus. Eu não sei qual é a ideia de uma igreja que vem para um culto e não clama pela volta dele. Eu não sei que tipo de motivo é estar aqui, mas não desejar o céu. Eu não sei que motivo é esse de fazer culto apenas para ter bens materiais, para ter bens nessa terra, se tudo aqui vai ficar. Meu Deus! Eu não sei que Espírito Santo é que essas igrejas têm desenvolvido, mas não desejam mais o céu. Que o inferno é real, que por poucas coisas muitos estão caminhando para o abismo. Meu Deus! E Deus não fez o ser humano para ir para o inferno, mas o próprio ser humano caminha com as próprias pernas para o inferno. Meu Deus! E o Espírito e a esposa dizem: vem. Nosso coração só vai clamar a volta de Jesus. O nosso coração só vai desejar a volta do Messias quando nós estivermos conectados com o Espírito Meu Santo. Deus! Quando nós estivermos conectados com o Espírito Santo, nós vamos clamar todo dia: Maranata, hora vem. Sem o Espírito Santo nós não desejamos o céu. Sem o Espírito Santo nós não desejamos a volta do Messias. E o Espírito e a esposa dizem: vem. Então nós vemos que o clamor não é só do Espírito, mas é da esposa também dizendo: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Eu não sei você, mas o meu coração por esses últimos dias tem clamado a volta dele. O meu coração tem desejado a volta dele. Eu o sirvo não porque ele pode fazer algo por mim, mas eu sirvo porque ele me livrou do abismo. E mesmo sem eu merecer, preparou uma morada para nós lá no céu. Meu Deus! Jesus está voltando.